Para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, presta atenção que Elon Musk entrou na guerra contra Alexandre de Moraes. O X, a empresa de Elon Musk, apoia as sanções de Trump contra Moraes. O ministro do STF teve o visto para entrar nos Estados Unidos cancelado e foi enquadrado na lei global Magnitsky. Agora, o Alexandre de Moraes tem aí um velho inimigo. E quem não é inimigo, né? Sentando a madeira e apoiando as sanções contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. O X, a rede social de Elon Musk, emitiu um comunicado no qual apoia as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. O governo Trump cancelou o visto do ministro para entrar nos Estados Unidos e impôs outras sanções por meio da lei Magnitsky. Outros 7 ministros do Supremo também tiveram seus vistos cancelados. O X elogiou a resposta decisiva da administração Trump ao excesso do Supremo Tribunal Brasileiro, sancionando Alexandre de Moraes sobre a lei global Magnitsky e revogando o seu visto. É o que diz o trecho do comunicado publicado nesta sexta-feira, dia 8. Essas sanções estabelecem um precedente para uma dissuasão mais ampla. No comunicado, o X, a empresa de Elon Musk, afirmou que tais ações fortalecem a defesa da liberdade de expressão em um cenário internacional marcado por crescentes restrições e esse direito fundamental. A plataforma destacou que governos de diferentes países têm recorrido à repressão de vozes dissidentes, atingindo plataformas digitais e cidadãos americanos. O comunicado menciona como exemplo o Brasil, onde, segundo a plataforma, Alexandre de Moraes tem promovido bloqueios e violações do devido processo legal, incluindo a proibição do X no país em 2024. Por não acatar ordens judiciais sigilosas para censurar perfis, entre eles de políticos, jornalistas e jornalistas dos Estados Unidos. Outro ponto citado pela plataforma é a decisão recente do STF que considera inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eliminando proteções que intermediários digitais possuíam contra a responsabilização por conteúdo de terceiros. Para o X, isso representa a perda de uma garantia essencial para a livre expressão online e agrava a preocupação sobre a censura. O X também relatou ameaças semelhantes em outras regiões, como a aplicação da Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que, segundo a empresa, serve como um instrumento de censura, e a atuação do Comissário de Segurança Digital na Austrália, que exigiu remoções de conteúdo globalmente. Situações parecidas foram citadas na Índia e no Reino Unido, onde normas obrigam plataformas a excluir conteúdos considerados nocivos e implementar verificações de idade. Segundo o comunicado do X, o governo dos Estados Unidos enfrenta um contexto internacional de decisões autocráticas e regulamentações que, na avaliação das plataformas ou da plataforma, favorecem o controle do pensamento de detrimento das liberdades individuais. Por fim, o X declara que apoiar medidas nesse sentido é fundamental para preservar valores democráticos e garantir uma internet aberta e plural em escala global. Meus queridos, é tiro, porrada e bomba a partir de agora no ministro Alexandre de Moraes. É tiro, porrada e bomba. Agora, um velho aliado de Donald Trump, um velho inimigo de Alexandre de Moraes,
entrou na guerra. Entrou na guerra. E o que acontece, meus queridos? Nós temos mais pressão contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Outros serão sancionados, pelo menos 7. É o que dizem aí as más ou as boas línguas. Pelo menos mais 7 irão sofrer aí a lei Magnitsky. Entre elas, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, minha gente, tem muita coisa para acontecer aqui no nosso país. Para você que está aqui com a gente, nos acompanhando. Então, minha gente, o que acontece? A gente vai dando sequência aqui, mostrando para você, tá? Que tem mais situações aí acontecendo essa semana. Reunião de Eduardo Bolsonaro, tá bem? Reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Paulo Figueiredo também estará presente nessa reunião. 7 nomes para ser magnificados durante essa semana, se essa palavra existe, tá bem? Estou assassinando o português aqui, mas por uma justa causa. Aí, meus queridos, essa semana vai ser uma semana explosiva. É só esperarmos o que vem por aí dos Estados Unidos contra os tiranos que atacam a nossa liberdade de expressão, que atacam, tornam esse país uma ditadura em nome de defender uma suposta democracia, ok? Presta atenção aqui, que essa daqui também é bombástica. Na tela aqui do Abordo Notícias, o Economist, né, que é aquele portal britânico, né, uma revista, a mais importante revista que trata aí em relação a conteúdo, né, de economia, não é isso? Então, o The Economist, sobre o Trump taxar o Brasil, o motivo não foi econômico. Para a revista britânica, o presidente está indignado com o fato de Bolsonaro, seu aliado, estar sendo julgado, acusado de planejar um golpe. O presidente, que a matéria trata aqui, é Donald Trump, né? Então, meus queridos, o que acontece? É mais um portal dando voz para o assunto do Brasil e deixando bem claro aquilo que Lula não entendeu ainda, aquilo que Alexandre de Moraes talvez tenha entendido, mas não quer dar o braço a torcer. Não é por questão comercial. Ah, o Brasil foi injusto com a gente. Não, não é por isso. Tá bem? Não, não é por isso. É pura e simplesmente pela perseguição que estão fazendo contra o Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer a câmera para mim, porque eu quero falar uma coisa que eu tenho sempre falado aqui no nosso programa. Fábio, você é favorável, então, à taxação do Brasil, os 50%? É obviamente que não! E é por isso que eu não apertei 13%. Porque eu quero o melhor para o meu país. E tudo que está acontecendo agora não teria acontecido se fosse no governo de Bolsonaro. E eu vou repetir para você. Donald Trump não está atacando a nossa soberania ao taxar o Brasil, de jeito nenhum. Até porque, que soberania, né? Que soberania! Nós dependemos, dos Estados Unidos, até para defender a nossa soberania. Se o Brasil entrar em guerra aí, você acha que quem vai apoiar o Brasil com poder bélico, poder militar? Hã? O Irã? Lá que está nessa distância toda, vai apoiar o Brasil? Hã? A China pode ser. Mas, meus queridos, o nosso braço militar chama-se Estados Unidos da América e a OTAN. Até a OTAN quer taxar o Brasil em 100%, porque o Lula financia a guerra na Ucrânia. Depois que assumiu, Lula simplesmente dobrou, tá, a compra de combustíveis da Rússia. E, meus queridos, a gente não faz guerra com pouco dinheiro, não, né? É com muito dinheiro que se faz uma guerra.
Do que é feita uma guerra? De explosivos, custa caro. E tudo isso, meus queridos, precisa de dinheiro. E quem está financiando a guerra? Os países que estão comprando combustíveis da Rússia. O Brasil duplicou aí, eu sou capaz de colocar aqui que triplicou, tá? Eu não estou com os números aqui em mãos. Enfim, o Brasil passou a comprar muito mais e colocou os Estados Unidos de olho nessas negociações do Brasil com a Rússia, e inclusive a OTAN, que é uma parceira que nos protege, não é isso? Caso o Brasil precise, aí a OTAN está à disposição, porque nós fazemos parte da OTAN, não é? Então, o que acontece? E os demais países da OTAN vão taxar o Brasil em 100%. E não para por aí não. Você está achando ruim os 50%? A Gerdau acabou de demitir 1.300 funcionários. Você sabe o que é isso? Uma empresa, apenas uma, demitiu 1.300 funcionários. Isso é muito ruim para o nosso Brasil. Aí, minha gente, o que acontece? A situação pode vir uma taxação de 500%. Como assim, Fábio? A OTAN quer 100% para os países que estão negociando com a Rússia, que aumentaram consideravelmente aí a compra de produtos russos, né? A Rússia está até em guerra. A logística para entregar, né? Não sei se foi afetado, mas pelo menos por algum momento deve ter sido afetado. E o Brasil fez o quê? Ao invés de procurar um outro parceiro para comprar combustível, compra combustível da Rússia. E nós, os brasileiros, quando você abastece no posto indiretamente, bem longe, indiretamente, você está financiando a guerra lá na Ucrânia. Mas calma que não é sua culpa, nem minha culpa. É culpa desse desgoverno. E aí, minha gente, lá no Congresso, não existe essa lei ainda, ela está sendo aprovada e os senadores, tá bem, estão trabalhando em cima de uma lei que autoriza os Estados Unidos passar um rolo compressor em cima de países como o Brasil, a Índia e também a China, que estão financiando a Rússia. Sabe qual é o rolo compressor? Uma taxa de 500%. Você não ouviu errado, não. 500%. Você imagina? Ficaria inviável negociar com os Estados Unidos e aquilo que, falando sobre soberania, não é? Falando sobre soberania, tem muita gente dizendo que o Brasil não precisa dos Estados Unidos, não é? Então por que já não foram atrás de negociar com outro país? Os Estados Unidos é responsável por 12% da nossa exportação. Então por que não foram atrás de outros aí, né, para comprar os nossos produtos? Tem idiota para tudo que acha que é bem assim as coisas, né? Não, porque os Estados Unidos precisam mais da gente, eles precisam dos nossos alimentos. Engraçado, nós não precisamos do dinheiro deles, né? Porque quando se leva alimento daqui, o que entra no Brasil é dinheiro. O que entra no Brasil é grana para pagar tanto imposto nesse país, para pagar, manter folha de pagamento, servidores, né, para manter fornecedores, tudo isso entra dinheiro. Aí tem babaca aí da esquerda dizendo, não, nós somos soberanos, né, nós não precisamos dos Estados Unidos da América. Aí você pega e faz um cálculo muito simples. Levou nossa laranja, deixou dinheiro. Levou nossa carne, deixou dinheiro. Ou eles vêm aqui e só pegam de graça. Se for desse jeito, eu também quero. De graça, eu também quero. Não é? Vamos abrir um país aí para pegar carne de graça aqui no Brasil, para pegar laranja, suco de laranja, os produtos brasileiros. Obviamente que isso não existe nem aqui nem na China, não é? Eles vêm e deixam muito dinheiro aqui para o Brasil. E se o Brasil é tão soberano, é tão independente assim, por que o Lula já não repôs e foi atrás de outros parceiros comerciais? Não é assim, minha gente. Estados Unidos tem uma relação com o Brasil de mais de 200 anos. Não é da noite para o dia que se constrói um relacionamento assim. Pessoal, você que está chegando agora, é importante você meter o dedo no like, compartilhar e levar para frente o nosso conteúdo, tá bem? Ajuda aqui o Abordo Notícias e dê essa moral também através do Pix e comenta 15, para que eu possa saber que você chegou até esse momento do vídeo. Comenta 15, só digita 15 e comenta também aí o número do seu like.
ou deixa um recado aí pro Gordinho. Tá gostando do programa? Tá gostando aqui do Aborda Notícias? Tá gostando desse cenário aqui? É improvisado, estou na fazenda, na casa de meu pai aqui, e bem improvisado, né? Mas tá muito legal e a gente tá tocando o barco aqui, beleza? Semana que vem estou de volta a São Paulo, se Deus quiser. Vamos tocando o barco então? Presta atenção aqui, meus queridos ligados com a gente. Vou ter que só dar um pequeno ajuste aqui. Presta atenção. Vamos entender um pouco mais sobre a Lei Magnitsky, que o Alexandre de Moraes dizem, né, por aí as más línguas, ou ele mesmo disse isso, não as más línguas, ele mesmo disse que iria ignorar as sanções, né? É igual a história da multa de trânsito. Você pode até ignorar a multa de trânsito, né? Quando chegar o papelzinho na sua casa, você pode pegar o papel, rasgar, você pode usar o papel para queimar, você pode fazer o que você quiser, ignorar as sanções, ignorar a multa, mas uma hora você vai ter que pagar a multa, tá bom? Então é tolice essa fala do Alexandre de Moraes. Magnitsky, o que sabemos da lei contra Moraes e a esposa dele? Calma, não infarta ainda não, que a esposa dele ainda vai tomar a Lei Magnitsky. A gente vai ter mais um motivo aí para tomar um belíssimo de um copo de vinho ou uma taça de champanhe aí para comemorar. Vamos lá. O governo dos Estados Unidos está reunindo informações sobre Viviane Barsi, a esposa do ministro, para uma possível sanção, segundo a apuração da CNN. Rapaz, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi alvo da Lei Magnitsky, dispositivo da legislação norte-americana usada para punir estrangeiros acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos no último dia 30. A medida aplicada pelo governo de Donald Trump veio acompanhada de acusações de caça às bruxas, censura e também abuso contra os direitos humanos, direitos fundamentais. Agora, autoridades dos Estados Unidos também reúnem informações sobre a esposa do magistrado, a Viviane Barsi, para deixar pronto um eventual processo de sanção contra a esposa. A lei, ela foi criada em 2012, durante o governo de Barack Obama. A Lei Magnitsky recebeu o nome de Sergei Magnitsky, advogado russo que morreu em 2009 após denunciar um esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Inicialmente voltada para punir responsáveis por sua morte, a legislação foi ampliada em 2016, passando a permitir sanções contra qualquer pessoa no mundo envolvida em corrupção significativa ou abusos significativos contra direitos humanos. As punições incluem bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos, cancelamento de visto e proibição de entrada no país. Para que sejam impostas, o governo americano deve apresentar provas confiáveis das infrações. No caso de Alexandre de Moraes, a aplicação da lei já está em vigor. Quanto a Viviane Barsi, a apuração feita pela CNN indica que o governo dos Estados Unidos busca reunir todos os elementos para agir rapidamente, caso Trump entenda que há base para sancioná-la. Se isso ocorrer, ela pode ter bens bloqueados, restrições de movimentação e entrada proibida em território norte-americano, medidas semelhantes a que já atingem o seu marido, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. E vem aí, tá bem? São mais 7 pessoas, minha gente, mais 7 pessoas que podem tomar bomba essa semana. Não sei se esse número vai ampliar, se ele vai reduzir, mas é fato que nós estamos tratando de 7 pessoas que vão tomar bomba nos Estados Unidos. Dizem aí que a partir da semana que vem, não é? Eu estava esperando alguma coisa até ontem, não pintou nada até agora, né? Quem sabe até aí o final da próxima semana a gente pode ter uma semana Magnitsky, com fogos, champanhe, uma belíssima de uma taça de vinho para comemorar. E um petiscozinho ali, um queijinho, né? Um salamezinho, né? Vamos pensar sobre isso. Beleza?
Beleza, meu querido brasileiro de todos os lugares? Você no Brasil, fora do Brasil também, acompanhando o nosso programa. Tem alguém de fora aí nos acompanhando que não seja brasileiro ou que não está no Brasil? Vai comentando aí. Fique à vontade para usar o nosso chat e mandar ver aqui na programação do Abordo Notícias. Beleza? Aquele beijo todo especial para você ligado aqui com a gente. Vamos dando sequência, meus queridos? Vamos dando sequência aqui no nosso Abordo Notícias, porque as informações não param ao vivo com você que está ligado aqui comigo. O vice-secretário dos Estados Unidos, ele diz que Moraes estragou a relação do Brasil com os Estados Unidos. A separação de poderes entre os diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concedida ou concebida pela mente humana. Nenhum ramo ou pessoa pode acumular poder demais se controlado pelos outros. Mas uma separação formal de poderes não significa nada sem o ramo se tiver meios de intimidar os outros e abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo no Brasil agora ressalta a este ponto. O único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes e outras penalidades, né? Vamos lá, não, perdão, aqui eu pulei aqui, me desculpe, tá bem? Vou voltar aqui no único, né? Vamos lá. Ele ressaltou este ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros ramos ou suas famílias com prisões e cerceamento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos. Entre outras coisas, tentando aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. E essa situação é inédita e também anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial, enquanto sempre podemos negociar com líderes dos poderes executivo ou legislativo de um país. Não há como negociar com um juiz que deve manter a pretensão de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nós nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se escombre no Estado de Direito e outros poderes insistem que são impotentes para agir. Se alguém puder pensar em um precedente na história da humanidade em que o único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, nos avise. Queremos retomar a nossa amizade histórica com a grande nação brasileira. É o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Segundo ele, Alexandre de Moraes estragou o relacionamento com os Estados Unidos da América. E ele ainda disse, né? Se alguém souber na história mundial em que um juiz que não foi eleito assumiu o controle de um país, nos conte. Porque nós queremos restaurar aí a amizade com o Brasil. Olha isso, minha gente. Eu sabia que isso ia dar merda. Me desculpe a expressão. Mas tanto você como eu sabíamos que iria dar merda. Quem aqui se lembra muito bem a expectativa que criou no coração de muitos brasileiros após a eleição de Donald Trump? Quem aqui se lembra disso? Eu me recordo muito bem. Nós tivemos aí uma grande expectativa em relação à eleição de Donald Trump, explodindo tudo, botando para quebrar. Nós sabíamos que o tramposo não iria deixar passar assim de graça. E por incrível que pareça, não é só o Trump. Você vê que figurões ali no entorno de Donald Trump estão contra o ministro Alexandre de Moraes, membros de seu governo. Você vê que no Congresso americano, membros do Congresso americano, tanto senadores como deputados,
lá na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, estão contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem gente que levou cartaz para mostrar quem é o Alexandre de Moraes. Foi o caso da Maria Elvira Salazar. Depois de um discurso, todo mundo comentando sobre o ministro brasileiro que estava adquirindo, superpoderes e rasgando a Constituição brasileira. A Maria Elvira Salazar sacou uma foto bem grande do Alexandre de Moraes e falou: você não sabe quem é o ministro é esse. E mostrou a foto do Big Alex lá no Congresso americano. Senadores, quantos senadores, também quantos deputados encabeçando aí sanções e também repressões aí contra o ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes. Nós temos também a OEA, meus queridos. A OEA, ok? A OEA. A próxima autoridade aí de direitos humanos da OEA, ela é uma trumpista. É uma trumpista. Os Estados Unidos não vai deixar barato. Os Estados Unidos é quem financia 50% da Organização dos Estados Americanos. Os outros 50% fica para dividir aí com aproximadamente 24 países. E os Estados Unidos banca 50% da OEA. E é claro, meus queridos, que eles vão usar a influência para poder colocar para rodar os processos, as denúncias contra o ministro da Suprema Corte brasileira, Alexandre de Moraes. Então prepare-se, porque tudo aquilo que os parlamentares foram denunciar, aquelas viagens, inclusive algumas foram motivos de chacotas aí da esquerda brasileira, criticaram Eduardo Bolsonaro, criticaram parlamentares, dizendo que parlamentares estavam passeando, estavam indo para Disney. Alguns foram até acusados de estarem usando dinheiro público para fazer essas viagens até os Estados Unidos e denunciar tudo o que acontece no Brasil. E, meus queridos, que essas conversas de tá usando dinheiro público, que faça fiscalização. Isso é um direito de qualquer um fiscalizar, inclusive nós, fiscalizarmos aí os nossos representantes, aquele que a gente gosta, aquele que se a gente encontrar na rua, a gente dá um abraço, dá um cheiro, pede uma foto. Você tem que fiscalizar principalmente as contas, não é? Mas, meus queridos, agora sabe o que é legal? Brincadeirinhas, piadinhas foram motivos de chacota. Eduardo Bolsonaro, quantas vezes foi chamado de bananinha, que estava nos Estados Unidos para fritar hambúrguer, e pasme, senhoras e senhores, lá estava o bananinha, o fritador de hambúrguer, fritador de ovo na chapa, só construindo um relacionamento com o homem mais poderoso do mundo. E eu estou falando desse plano terreno. Eu sei que o homem mais poderoso do mundo é o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Mas falando aqui de autoridades, Trump, o homem mais poderoso do mundo, tá lá agora pronto para sancionar o Brasil mais uma vez. Agora pegar mais 7 de calça curta e dar um puxão de orelha em mais 7. E aí começam-se as apostas, Barroso, Gilmar Mendes, Alcolumbre diz que é o próximo, porque ele está passando pano para Alexandre de Moraes, pode ser o próximo. Depois que explodiu que ele pode ser o próximo, ele tinha dito que não iria pautar impeachment de ministro da Suprema Corte, mesmo que tivesse 81 assinaturas. Quem dirá com 41. E aí, depois ele já disse que vai avaliar, que vai ouvir o corpo jurídico. Isso é normal, essa piada dele aí, falar que vai ouvir o corpo jurídico. Todo pedido de impeachment que cai na mesa de Alexandre de Moraes, ele irá... Todo pedido de impeachment que cai na mesa, que cai no Senado Federal, o corpo jurídico tem que avaliar e emitir o parecer. E, meus queridos, olha, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Não consigo compreender alguns pontos da nossa Constituição. Algumas coisas, na minha humilde opinião, não sou jurista, não sou entendedor do direito, mas na minha humilde opinião de cidadão, eu como cidadão brasileiro, pagador de imposto, contribuinte, sugiro que a nossa Constituição deveria ser revisada em alguns pontos, não é?
Por que nós vamos ficar na mão de um único parlamentar, um único que é o presidente, para pautar um impeachment de ministro da Suprema Corte? Depois, vamos estar nas mãos de um único presidente da Câmara para pautar um impeachment de um presidente da República. Se a maioria, coloca a maioria absoluta então, coloca a maioria absoluta, no caso do Senado Federal, são 54, mete lá 54, ou a depender do ministro, do presidente, ou se tiver 54 assinaturas de apoio, tem 54 assinaturas de apoio, coloca para rodar, tem até 2 milhões de pedidos de assinaturas de populares que querem o impeachment de Alexandre de Moraes, e outros que nunca foram perguntados, nunca foram até um portal assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Tá bom? Imagina a quantidade nesse Brasil que quer isso. Não é? Pois é, meus queridos. Aí nós ficamos aí na dependência de uma única pessoa. No caso, o presidente do Senado, para pautar impeachment de Alexandre de ministro. No caso, estamos tratando de Alexandre de Moraes. Tem pedido do Dino, tem pedido da Carmen Lúcia, que chamou os brasileiros de pequenos tiranos, né? 200 e poucos milhões de pequenos tiranos. E assim por diante. Beleza? Vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Eu vou trazer agora o nosso querido, maravilhoso Dr. Jeffrey Chiquini, para você que está aqui no Abordo Notícias, falando do desespero. Sabe de quem? Do Barroso, Fábio, do Barroso, tô sabendo. Não, do Gilmar Mendes. O Barroso já tá pedindo para sair. Nós já sabemos da situação do Barroso. Ele quer ficar livre da Lei Magnitsky. Tem patrimônio nos Estados Unidos, tem filhos estudando e trabalhando nos Estados Unidos, enfim, ele quer continuar palestrando em Harvard, entendeu? Ele quer continuar palestrando em Harvard. E então, meus amores, né? Do Barroso, como diz o outro, nós já estamos careca de saber. Sem menção ao ministro, tá bem? Mas agora é sobre o Gilmar Mendes, que a gente já também sabe, tá? Eu vou trazer aqui o nosso querido Dr. Jeffrey Chiquini, ele que é advogado e vai detonar tudo pra você aqui no Abordo Notícias, onde você estiver. Gente, Gilmar Mendes está com problemas. De um lado, ele não quer tomar Magnitsky. De outro lado, ele não pode largar a mão do Alexandre de Moraes porque ele criou o Alexandre de Moraes. Com a Magnitsky às portas de Gilmar Mendes, ele tem que dar esse pronunciamento. Tomando cuidado para não se indispor com os Estados Unidos e tomar Magnitsky, e tomando cuidado para não se indispor com Alexandre de Moraes. Por isso que ele dá essa entrevista agora, literalmente de moral baixa. Quem já viu Gilmar Mendes dando entrevista antes, ele está irreconhecível nessa daqui. Efeito Magnitsky. Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. Ele tem que falar isso. Eu acabei de falar para vocês. Quem criou o Alexandre de Moraes foi Gilmar Mendes. Muitas pessoas não sabem disso, mas Gilmar Mendes é o homem por trás de Alexandre de Moraes. Em um momento que o Gilmar estava extremamente desgastado, lembram ele sendo xingado num cachorro quente em Lisboa? O Alexandre de Moraes é uma criação do Gilmar Mendes e é ele, Gilmar Mendes, que dá toda a proteção para o Alexandre de Moraes na corte. Então, nesse momento que o Alexandre de Moraes mais precisa de apoio, Gilmar Mendes deve isso a ele. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante... Claro, o Brasil deve muito, muito, muito a Alexandre de Moraes, né? Todo esse período, no período da Covid, no período do TSE. Período do TSE, olha só, é o período que o Brasil mais deve ao Alexandre de Moraes, é o período que ele esteve no TSE. Já dizia Tagliaferro, né? Depois, com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Tanto é que vocês veem, nós precisamos ressaltar isso, havia um plano, quer dizer, é chocante, a gente que é pacífico, que...
A gente que é pacífico. Olha só, moral baixa. Irreconhecível. Vocês estão reconhecendo esse Gilmar Mendes aqui, ó? Nem parece ele. Olha só. Moral baixa. Nem olha pra câmera. Nós que não queremos tomar Magnitsky. Nós que nunca enfrentamos nada nem ninguém. Nós que somos pacíficos. Olha isso daqui. Vive uma vida normal há mais de 40 anos. A gente vive uma vida normal há mais de 40 anos. O que é viver uma vida normal pra você, Gilmar Mendes, há mais de 40 anos? Gilmar Mendes acaba de dizer. A gente que vive uma vida normal há mais de 40 anos. Nós estamos vivendo uma vida normal em que a sucessão política normal, perde-se, ganha-se eleição, vai... Irreconhecível. Olha só, moral baixa, baixa, baixa. Para casa, disputa-se outra eleição. Agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Pera lá. Eu conheço da primeira página à última desse processo. Não existe plano de matar ninguém. Não existe isso. Eu perguntei pro Mauro Cid. Mauro Cid, alguém ia morrer? Ele falou, não. Havia plano de matar alguma autoridade? Mauro Cid me respondeu, não. Havia plano de matar Lula, Alexandre de Moraes, algo? O Mauro Cid me respondeu, não. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. General Fernandes não disse isso. Eu estive no interrogatório do general, ele não disse isso. Eu assisti. Não procede. Ele não disse isso. Ó, toda vez que o Gilmar Mendes aparece na imprensa, toda vez, ele cria uma cortina de fumaça, ele cria uma narrativa. Gilmar Mendes, toda vez, perceba, toda entrevista dele, ele manipula a opinião pública. Sempre, eu já mostrei várias vezes isso. Gilmar Mendes é profissional em manipular a opinião pública. Está aqui se vitimizando, veja. Nós estamos salvando a democracia, nós estamos salvando a vida de autoridades que iam morrer, como disse o fulano. O fulano nunca disse isso. Olha só, uma pessoa que está lá assistindo o Globo News, né, que não acessa a rede social, olha uma notícia dessa e fala, meu Deus, o general confessou que ia matar o Alexandre de Moraes, sendo que não existe essa informação. Isso é fake news, Gilmar Mendes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. É extremamente grave. Então é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. Isso daqui é o seguinte, preciso proteger o Alexandre de Moraes, sou obrigado, eu devo essa ao Alexandre de Moraes. O que ele tá fazendo porque eu pedi para ele fazer, está fazendo por mim, eu devo essa pro Moraes. De outro lado, puxa, tomar a Magnitsky pra mim não é nada bom. Pro Gilmar Mendes, a pior coisa que pode acontecer na vida dele é a Magnitsky. Porque todo mundo sabe que a vida dele é na Europa. A vida dele é em Portugal. Portugal é o lugar que ele gosta de viver. Se ele tomar Magnitsky, tudo que ele construiu durante a vida na Europa, ele vai perder. As contas bancárias dele na União Europeia, vai perder. Contas bancárias, patrimônios em Portugal, vai perder. Vocês estão entendendo que ele tá com muito problema para resolver? Proteger Alexandre de Moraes e não tomar Magnitsky? Não tem jeito. Com essa postura de defender um sancionado, vai acabar tomando Magnitsky também. Tem que decidir. Ou vai ficar do lado do sancionado e vai tomar Magnitsky, ou larga a mão do Alexandre de Moraes de uma vez, dá ele ao impeachment e daí se livra da Magnitsky e continua tendo suas contas bancárias na Europa, continua tendo suas contas bancárias e patrimônio em Lisboa. As duas coisas, Gilmar Mendes, mesmo com essa carinha de gatinho do Shrek, não vai ter jeito. Sabe em quem eu confio para... Ai, gente. Quem lembra da carinha do gatinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Carinha do gatinho de botas. Ele todo humildezinho. Senhor, por favor, não me mate. Quem se lembra dele, né? Com a carinha de humilde, né?
Ai, por favor, Senhor, não me mate. Deixa eu mostrar aqui pra você, né? Tem muita gente que não conhece ou não se lembra mais, né? Acho que nem vai dar pra entrar tudo aqui. Deixa eu ver essa carinha aqui, ó. Né? Carinha do gatinho de botas do Shrek. Senhor, por favor, não me mate. O Jeffrey Chiquini também foi profundo agora, né? Buscou essa lá de longe, meus amores. Buscou esta bem de longe, ok? Olha só, você que está acompanhando o meu programa aqui, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Fico muito feliz, honrado por você escolher o Abordo Notícias para ficarmos assim juntinhos, tá bem? Só que é importante, gente, você deixar o like, porque salva a pátria aqui do canal. É importante também você compartilhar e levar para frente o meu conteúdo. 11 95275 3898. Você ajuda o Abordo Notícias, dá uma moral tremenda aqui pro canal e deixa a gente muito feliz aqui em saber que você faz parte dessa comunidade, esse jornalismo independente que está crescendo. Graças ao nosso Deus e graças a você que tem ajudado o canal. Então fortaleça o meu programa, ajude o nosso canal aí com um valor, aí seja qual for o valor, desde que vindo de coração, o que é importante é o que eu sempre peço, né? Que você nos ajude, tá bem? Então tem gente, meus queridos, simplesmente desesperados. O desespero tá batendo forte. Mais uma vez, eu vou falar com você. Aí teve gente, mas o Alexandre daí eu tá nem ligando, tomou a Lei Magnífica, foi assistir o jogo. Vocês é bobo, hein? Vocês são bobo. Tanto de lente naquele ginásio. Um clássico, se eu não estou enganado, era Corinthians e São Paulo, não é isso? Um clássico, e você achando que o ministro estava lá tranquilo, né? Ele foi vender uma imagem que estava tranquilo. Exatamente. Uma bela de uma atuação de marketing, não sei se ele tem algum assessor que, né, escreveu o plano de marketing para ele, tá bem? Mas um belo de um plano de marketing. Os meninos da esquerda batendo palmas. Olha aí, o nosso ministro tá nem preocupado com os Estados Unidos. Ei, o trouxa dos jornalistas, né, os trouxas, dizendo que o ministro também. Olha aí, o ministro não está demonstrando nenhum tipo de preocupação com essa Lei Magnífica. E você, patriota feito de açúcar, chorando pelos cantos. Ai, o ministro tá nem preocupado. Olha o ministro aí, chega a estar mostrando dedinho. Você queria o quê? Que o ministro, o quê? Que saísse foto do ministro em posição... como é o nome, gente? Posição... Tá bom? Deitado em cima do joelho e chorando, sentado no cantinho da sala? Não, rapaz. Não, ministro, tá tudo bem com o ministro. Calma. Pra que essa preocupação com o ministro? Tá tudo bem com ele. Ainda. A mulher dele tá chegando aí com tudo, né? Pois é, calma, meu amor, tá tudo em paz. Tá? Os bancos já estão se pronunciando. O Itaú já disse que vai cumprir a Lei Magnífica. Alguns bancos tratando de cartões internacionais, tá bem? Já cancelaram os cartões dele. Sabe pelo quê? Por precauções. Já cancelaram os cartões internacionais. Pelo menos é o que diz aí a CNN. E outra situação bem interessante da gente comentar aqui com você. Na Europa, um banco tomou uma bomba de multa de 9 bi por estar negociando com países magnificados. 9 bi. E sabe quanto era a negociação? 30. Então, perdeu 30 e ainda teve que pagar 9. Você acha que bancos eles vão rebaixar para ministro da Suprema Corte? De jeito nenhum. Olha a multa. 9,9. Não sei quanto teriam que pagar se caso passassem pano para Alexandre de Moraes, tá? Mas em relação lá na Europa, tomaram bomba de 9 bi, não é milhões, não, nem 9 mil reais, não. É bi, B de bola, I de igreja, bilhões. Gostoso, não é? Que delícia. Vamos embora pra frente, porque atrás vem gente no Abordo Notícias. Mais informações chegando. Van Hatten, explosivo e tá na tela. O deputado do Novo tá brabo. É caso de cadeia, diz Van Hatten sobre ministros do STF. Para o deputado, provas no vaza-toga
vão além de impeachment. Vixe, meus queridos. Deixa eu ver se o vídeo... Isso, já vou trazer o vídeo. Tem um vídeo do Marcel Van Hatten, beleza? Vamos aqui, ó. Presta atenção na matéria da Oeste. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, perdão, afirmou nesta quinta-feira, dia 7, que as informações reveladas pelos jornalistas Eli Vieira Júnior, David Agape, né, e Mike Schellenberg são mais que suficientes para decretar a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, estariam cometendo abusos. Ai, rapaz. As declarações referem-se ao escândalo da Vaza Toga 2 e tornaram-se públicas depois da apresentação de documento, de acordo com a imprensa, que reforçam a denúncia de violações de direitos fundamentais e uso político do sistema de justiça. A lei de abuso de autoridade é muito clara. A anulação de processos num Estado de Direito deveria ter a defesa de qualquer pessoa sensata. Aliás, tem a defesa de todas as pessoas sensatas, disse Van Hatten. E no vídeo que eu quero trazer do deputado Marcel Van Hatten, ele está cobrando posicionamento e diz que direita, centro e esquerda deveriam estar unidos contra os abusos do STF. Eu tenho falado isso daqui. Tem parlamentar de centro que ele fica assim, numa gangorra, né? Ele é de centro, era para ele estar aqui, mas uma hora ele pula para um lado, outra hora ele pula para o outro, e ele vive nessa gangorra do cão aí, né? E vive daquilo que lhe é conveniente. É desse jeito que vivem os parlamentares aí de centro e a maioria de esquerda. E alguns de direita também. Vão aonde lhe é conveniente. Tá bem? Vamos então ao vídeo do deputado Marcel Van Hatten. Para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, não se esqueça, gente, de ajudar o programa. Pix, qualquer valor, ajuda demais. Vamos lá. Quero começar lamentando que a esquerda aqui no plenário insiste numa divisão que não deveria acontecer após esses últimos dias aqui na Câmara dos Deputados. Deveríamos estar todos juntos, direita, esquerda, não importa, centro, em defesa do parlamento, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Como bem disse o líder do PL, Sóstenes, a quem, aliás, eu elogio pela postura ao longo desses últimos dias, excesso acontecendo de todos os lados, a política é assim, mas ele foi um líder que nos trouxe até esse momento, deputado Hugo Mota, presidente desta Câmara dos Deputados, com uma solução para o fim justamente dos abusos e das interferências do Supremo Tribunal Federal contra esta casa e contra o Senado da República. No entanto, a esquerda, que aliás é useira e vezeira de ocupações, aqui nesta casa, inclusive, bloqueou a mesa por uma pessoa pedindo Lula livre enquanto nós lutamos pelo Brasil, agora, hipocritamente, vem nos atacar e falar em chantagem. Chantagem foi quem espalhou, como fez o PSOL de Boulos ontem, que deputados que aqui estavam poderiam ser sancionados com 6 meses de suspensão se mantivessem a obstrução pacífica e democrática. Justo Guilherme Boulos, o invasor de propriedade, falando em penalizar quem faz ocupação, pois a nossa resposta é e sempre será: não estamos aqui por um cargo, por dinheiro, pelos nossos salários, não, estamos aqui pelo Brasil. E a nossa batalha, deputado Hugo Mota, nunca foi contra Vossa Excelência. Aliás, tudo o que nós tratamos ontem ao longo das conversas foi no sentido de que Vossa Excelência pudesse justamente voltar a presidir esta casa para que pautássemos o fim do foro privilegiado e a anistia, porque sem Vossa Excelência nesta cadeira não há como nós pautarmos, afinal de contas é Vossa Excelência o presidente desta casa. E nós tratamos, não com Vossa Excelência, sobre o acordo que foi feito, mas com 3 partidos que se uniram ao PL e ao Novo, para que tivéssemos no total praticamente a metade desta casa, 247 deputados a favor do fim do foro privilegiado e da anistia para os perseguidos políticos no nosso país.
Muito obrigado às lideranças do Progressistas, do União e do PSD por esta grande construção que fez ser possível nós chegarmos a este momento de reabertura dos trabalhos desta casa após o recesso, com a absoluta prioridade destes deputados representados pelos líderes 247, mais os deputados de partidos não compostos por esta aliança formada, que fazem da maioria desta casa uma maioria a favor do Brasil. Por isso, senhor presidente, continuaremos aqui o trabalho em favor da democracia, da liberdade, do equilíbrio entre os poderes. E quero elogiar aqui também o deputado Altineu Cortes, que ao seu lado está na mesa diretora, nos representa e cumpriu o papel fundamental para que chegássemos a este momento. Ao deputado Zucco, líder da oposição, à deputada Caroline de Tone, líder da minoria, e ao deputado Nicolas Ferreira, que incontestemente tem sido também um líder de todos nós aqui neste momento. E para finalizar, senhor presidente desta casa, é inadmissível que um ex-presidente da República seja perseguido e preso em uma decisão ilegal, inconstitucional e monocrática de um único ministro do STF, até onde se sabe, sem provocação de outras instituições. Portanto, senhor presidente, aqui estamos para dizer a Vossa Excelência que o senhor tem o nosso apoio para conduzir esta casa para pautar o fim do foro privilegiado e a anistia, enquanto o povo brasileiro também cobra que a casa ao lado, que já tem agora 41 senadores a favor, paute, senador Davi Alcolumbre, o impeachment de Alexandre de Moraes. É o que nós pedimos. Fora Moraes, fora Lula, anistia para os perseguidos políticos do nosso país. Conte conosco, todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, para você ligado aqui no Abordo Notícias, curtindo o nosso programa, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Discurso forte do Marcel Van Hatten, né? Pois é, cobrando posicionamento. Não estamos aqui por um cargo, por dinheiro, por nossos salários. Não, estamos aqui pelo Brasil. Pois é. Parabéns, Van Hatten. Continue firme e atuante aí em prol do Brasil, já que ele está lá pelo Brasil. Parabéns aos parlamentares aí. Beleza? Presta atenção aqui, meus queridos. Jurista diz que revelações da Vaza Toga 2 podem anular processos do 8 do 1. André Marsiglia explica conceito de eugenia ideológica e compara a prática a regimes totalitários. Meus queridos, você imagina, tá bem? O Eduardo Talhaferro, ele tem muito para contar. Eduardo é que sabe a bomba que vem por aí. Ele tem muito para contar. Mas muito mesmo. E agora nós temos um jurista dizendo que o que está acontecendo no Brasil, após o vazamento aí, carecem, tá, de anular processos do 8 do 1. Tá? Os modus operandes que foram revelados, Alexandre de Moraes prendendo pessoas. Ah, ele teve no 8 do 1? Teve. Ah, dá uma olhadinha na rede social dele. O que é isso? O que é isso? Ah, Maria teve lá no 8 do 1. Ah, teve. Dá uma olhadinha se no que ela publica nas redes sociais. Aí a dona Maria colocou lá uma foto, suponhamos, tá bem? Suposição. Em que não concordo com as atitudes de Alexandre de Moraes. Não concordo da perseguição de Alexandre de Moraes com Bolsonaro. Aí, meus queridos, a dona Maria tomar cadeia porque ela tem uma publicação. Teve gente lá que tomou bomba porque fez uma publicação em 2018 contra o PT. 2018! Advogado de Daniel Silveira acionou a OAB contra Moraes por decisão verbal sobre tornozeleira. Paulo Faria afirma que a ordem teria sido comunicada conforme o contato telefônico, sem decisão formal
nos autos. Vamos trazer a reportagem da Oeste para você que está ligado aqui com a gente. Meus queridos, a situação do Daniel Silveira é terrível, né? Terrível a situação aí do Daniel Silveira. Houve um momento aí que os advogados chegaram a dizer: nós nem sabemos se o Daniel Silveira está vivo. Olha isso, minha gente. Está doente, não é? Presta atenção aqui na reportagem. O advogado de defesa do ex-deputado Daniel Silveira, Paulo Faria, protocolou uma representação no Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele acusa o magistrado de violar as prerrogativas da advocacia. Segundo o advogado, Moraes teria cometido violação ao determinar, por meio de ordem verbal, transmitida por telefone, a instalação de tornozeleira eletrônica no ex-parlamentar. O documento foi protocolado nesta sexta-feira, dia 8. A defesa afirma que na quarta-feira, dia 6, ao acessar documentos juntados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, constatou que a ordem teria sido comunicada conforme o contato telefônico entre o gabinete do ministro e o órgão estadual. Isso tudo sem registro de decisão formal nos autos. Ou seja, o ministro só alguém determinou para que alguém ligasse lá e falasse: coloca a tornozeleira eletrônica nele. Olha só. Para o advogado, Dr. Faria, o procedimento fere o princípio da publicidade dos autos judiciais e o direito de defesa. Não é o meio judicial adequado para proferir uma decisão judicial, afirmou o advogado de Silveira, ainda mais determinando o uso de tornozeleira eletrônica sem o conhecimento da defesa. Olha isso, minha gente. Olha o que nós estamos vivendo. O advogado argumentou que houve ingerência do gabinete de Moraes sobre a administração penitenciária e que os advogados habilitados só tornaram conhecimento do fato depois da juntada de documentos pela CEAP do Rio de Janeiro. No documento, a defesa de Silveira solicitou que a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas intervenha junto ao STF para apurar o caso, que seja realizado um desagravo público em favor da defesa de Silveira. Não é a OAB que disse esses dias, essa semana, né, que não iria aceitar abusos? Não é a OAB que falou isso? Pois é, meus queridos. Deixa eu só tentar localizar essa matéria aqui, que não estava no nosso escopo aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho, tá bem? Sem citar Alexandre de Moraes, a OAB Nacional exige respeito à Constituição. A manifestação da OAB ocorre dias depois do ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Cadê a OAB? O que a OAB vai fazer? Ela está exigindo respeito à Constituição. Obviamente, sem citar o ministro Todo-Poderoso, né? Sem citar o ministro, a OAB exige respeito à Constituição. Minha gente, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica para Daniel Silveira, que está em tratamento, e simplesmente estava preso, agora está em liberdade para tratamento, né? Simplesmente o gabinete de Alexandre de Moraes ligou lá e mandou colocar a tornozeleira eletrônica. Esse cara, ele se acha o dono do Brasil mesmo, né? Ele acredita ser o dono do Brasil. Não, eu ligo lá, não é? Eu ligo lá e dou uma ordem e já era. Eu não acredito nisso não, gente. Entendeu? Meu Deus do céu. É a mesma coisa. Entendeu? De você, de repente, né? Tu tá preso ali. Ah, quem é esse fulano? Ah, falou mal do Alexandre. Ah, postou na rede social. Ah. Não emite um papel, não. Só liga lá e manda colocar uma tornozeleira eletrônica nele, tá tudo certo. Não precisa de papel. Não tem nos autos a determinação para colocar a tornozeleira eletrônica. E eu pergunto, cadê a OAB? Não iremos aceitar. Não iremos aceitar o desrespeito à Constituição. Não iremos. Não iremos.
Ai, 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 meus queridos. Terra estranha com gente esquisita, não é verdade? Aqui. Sabe aquela ajuda que você, com certeza, tá bem? Pode dar pro gordinho? Agora é a hora. Você que ama esse canal e que, né, tá aí pensando, como é que eu ajudo? Como é que eu ajudo? Agora é a hora. Você vai mandar um Pix pro seu amigo, de qualquer valor, e vai fortalecer o programa. Estamos precisando da sua ajuda. 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer o canal, para você dar uma moral aqui para o seu amigo, tá bem? 11 95275 3898. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, é claro, desde que vindo de coração e desde que você tenha esse entendimento, tá? Que ajudar é preciso. Então, contribua com alegria, ajude com alegria esse canal, beleza? 11 95275 3898 para você ajudar aqui o nosso canal, ajudando aqui o Abordo Notícias. 11 95275 3898. Bora lá, gente, dá essa força aí pro programa. Vamos fortalecer aqui o Abordo Notícias. Fábio, como é que eu faço então? Você simplesmente pode chegar aí comigo e fazer o Pix. Eu gosto de citar o nome, gosto de agradecer as pessoas que ajudam o programa. Então, faça isso, beleza? Vamos agradecer a cada um que colabora, citar o seu nome, se possível, né? Então, ajuda aqui o Abordo Notícias. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Pix do Gordinho aí no canal, para você fortalecer o programa. Colabore, ajude o nosso programa. Galera aí com a gente, obrigado. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de fortalecer o nosso canal, levando para frente todo o nosso conteúdo. Pix é 11 95275 3898. Sou eu, seu amiguinho. O jogo é jogado, gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. 11 95275 3898. Bora lá, minha gente, ajudando o nosso programa, fortalecendo o canal. Dê essa moral aí, por favor. E você pode ajudar também se inscrevendo, ativando as notificações e compartilhando esse vídeo com qualquer pessoa aí, seja no Instagram, no Facebook, nas suas redes sociais e também no WhatsApp. Tem um lugarzinho para compartilhar, abre, joga nos grupos, manda para os